E aí pessoal, vamos lá para nossa segunda aula agora. Eu vou falar para vocês qual que é a metodologia que a gente utiliza nos nossos sinais, né? Não, os nossos sinais não são aleatórios, a gente não está mandando qualquer sinal para vocês. Tem toda uma metodologia aqui profissional, uma estratégia profissional para aquela moeda chegar até vocês e eu quero apresentar para vocês nessa aula. Para quem está começando do zero, talvez fique um pouco perdido, eu aconselho que reassista a aula mais vezes para que você entenda melhor qual que é a metodologia por trás disso. Para quem já é mais avançado, vai entender um pouco melhor. Essa estratégia aqui é uma estratégia baseada em momento. O que é um momento? O momento são investimentos em ativos que tiveram melhor retorno em comparação com outros ativos em um período recente. Esse período ele pode ser dimensionado, tá? Pode ser um período de 7 dias, de 10 dias, 20 dias, 30 dias. Quando a gente está falando de criptomoedas, é um período mais curto, porque a criptomoeda ela corre muito, né? Nas próximas aulas eu vou estar falando sobre o mercado de criptomoedas, vocês vão entender melhor o que eu estou falando agora. A ideia do momento é que se um ativo está performando melhor do que outros, tem um motivo por trás disso. E esse ativo tende a continuar tendo um rendimento melhor que os demais por um prazo maior. E uma das áreas mais estudadas e comprovadas na análise técnica, o momento ele está sempre mostrando que é o melhor tipo de técnica para você pegar a explosão de um determinado ativo no momento que ele está subindo, tá bom? E é exatamente essa técnica que a gente vai utilizar dentro das criptomoedas, eu vou um pouco mais a fundo nela. Hoje nós temos dois tipos de momento, o momento absoluto e o momento relativo. Vou explicar um pouco melhor para vocês. O momento absoluto é a comparação da performance de um ativo com o retorno passado do mesmo ativo. Então, geralmente, ele é mais utilizado com o índice de Sharpe. Para quem não sabe o que é índice de Sharpe, o índice de Sharpe é um cálculo matemático que a gente utiliza para fazer o cálculo entre o retorno do ativo e a volatilidade do ativo, ou seja, se ele está com muita movimentação para cima ou para baixo. Então ela vai fazer a comparação entre o retorno e a volatilidade. Então dei um exemplo, deixei um exemplo aqui para vocês entenderem. Comprar se nos últimos 6 meses o ativo estiver positivo. Ou trazendo para uma linguagem mais técnica aqui de trading, né, é comprar se o ativo estiver acima de uma média móvel de 200 períodos. Tende a ser mais efetivo para controlar a volatilidade e o rebaixamento. Então, o momento absoluto que nós utilizamos na nossa estratégia é o momento de índice de Sharpe, tá? É o momento que ele vai fazer o cálculo, deixa eu desenhar aqui para vocês entrarem melhor. Ele vai fazer um cálculo entre a volatilidade vezes o retorno do ativo, tá? Então, com o momento absoluto de índice de Sharpe, a gente pega um determinado período e vê qual que é o melhor índice de Sharpe daquelas criptomoedas nos últimos 7 dias, nos últimos 10 dias, nos últimos 20 dias, por exemplo, tá? A gente meio que mescla um pouco a periodicidade de acordo com a movimentação do mercado. Então, o momento absoluto que nós utilizamos é o momento que estuda os melhores índices de Sharpe das criptomoedas, ok? E nós temos também um estudo feito pela AQR, que é uma grande empresa aí. Ela estudou, cara, ela fez um teste dessa estratégia em 67 mercados diferentes, tá? Então ela estudou commodities, ela estudou índices, né? Tem os índices americanos, índice brasileiro, como o índice Bovespa, por exemplo. Estudou renda fixa, né? Mercados de renda fixas e 12 pares de moedas, que são ativos cambiais, euro, dólar, mercado de forex, etc. De 1903 a 2013. Então ela fez um estudo da estratégia Momentum, que é a estratégia que a gente utiliza nas criptomoedas, de 1903 a 2013, utilizando a mesma estratégia em 67 mercados diferentes. Vamos ver qual foi o resultado que ela alcançou. Então, de 1903, aqui nesse painel aqui, né, até 2003, ela conseguiu aí uma média de retorno fazendo carteiras de ações, commodities, etc., de 20%, cara. Pode ver que teve ano aqui que chegou a fazer até 40%.
E a gente está falando de mercados consolidados, tá? Mercados que movimentam trilhões de reais por dia com muita liquidez e que não tem muita movimentação em questão de lucro e drawdown, tá bom? Então é só para vocês terem um exemplo do quanto isso é agressivo, né? Quando a gente traz isso para o mercado de criptoativos, isso fica exponencial. E eu vou mostrar já um pouco para vocês do resultado dessa estratégia nos criptoativos. Então só para vocês entenderem, a AQR fez um estudo aí de décadas da estratégia momento, utilizando o momento absoluto e o momento relativo, e percebeu que é uma das melhores estratégias a ser utilizada para mercado financeiro, tá? E não é só utilizada pela gente, é um tipo de estratégia utilizada pelos grandes fundos, bancos que trabalham com ações, eles utilizam muito a estratégia momento para investir, tá? E nós temos o momento relativo, que é a comparação da performance de um ativo com a performance de outro ativo. Então, por exemplo, você compra 3 criptomoedas e fica posicionado apenas com aquela que teve o melhor retorno nos últimos 6 meses, tá? Isso aqui é só um mero exemplo. Como eu falei, a periodicidade, caramba, até travei. A periodicidade, quando a gente está falando de criptoativos, ela é muito menor, tá? Porque os criptoativos, como é um mercado novo e muito volátil, ele se movimenta muito rápido. Então, se você quiser utilizar um período de 60 dias, por exemplo, é muito provável que você perca o momento de explosão daquela criptomoeda. Então, a gente costuma utilizar períodos menores para poder utilizar essa estratégia, tá bom? Então, conclusão. Momento é um tipo de estratégia muito estudada e comprovada que tem mantido grandes lucros devido às características inerentes ao mercado. O momento, ele é finanças comportamentais pura, tá? A nossa metodologia é muito baseada em finanças comportamentais. Tá, e como que a gente faz isso? Vou mostrar aqui para vocês. Nós temos um indicador, tá? Um software quantitativo, que ele vai fazer a leitura aqui dos momentos que a gente quer, tanto com o período que nós queremos, faz o cálculo do índice de Sharpe de cada criptoativo, são milhares, e ele vai mostrar para a gente aqui. Ele mostra até mais, mostra até o top 17. Mas a gente está sempre ligado aqui no top 10 ativos. E aí nós pegamos esses top 10 ativos, aplicamos uma análise gráfica, né? Aqui, deixa eu passar para cá, deixa eu fechar esse aqui. Então, a gente pega o nosso software quantitativo, ele vai fazer, a estratégia já está programada dentro dele, tá? O momento, ele já está todo calculado com o período, o cálculo do índice de Sharpe, está tudo aqui dentro desse software quantitativo. Ele vai mostrar para a gente as 10 melhores moedas ali. A gente não é só pegar daqui e colocar lá já, tá? A gente pega esses criptoativos, joga uma análise gráfica, né? Vê se está tendo ali, se não está numa resistência, se ele está tendo um momento de retração, se realmente é um momento possível de explosão. E aí sim, a gente manda lá no grupo para vocês adicionarem na carteira de vocês, tá bom? Ah, Ítalo, e qual que é o resultado estatístico desse tipo de estratégia? Eu já mostrei aqui para vocês, né? Que a própria AQR fez um estudo de décadas e viu que funciona em qualquer tipo de mercado, tá? É uma estratégia para qualquer tipo de mercado e para criptomoedas não vai ser diferente, tá bom? Então, esse tipo de estratégia aqui, de 1/1 de 2019 até esse mês de janeiro, ela já chegou a bater 739% sem juros compostos, tá bom? Foi o máximo de lucro que ela deu aí em carteira. Com juros compostos o negócio é super agressivo, né? Ela chegou a fazer aí 31.000%. E não fica pensando que eu estou falando bobagem aqui, porque a gente está falando do mercado de criptomoedas. E eu vou exatamente destrinchar para vocês na próxima aula como funciona esse mercado, como ele é volátil e como é possível a gente triplicar, quadriplicar, fazer 10 vezes, 1000 vezes o nosso capital, tá bom? Só tem que ter disciplina e seguir a estratégia, tá? A estratégia é uma metodologia muito boa, é utilizada por grandes fundos, por grandes bancos, por grandes nomes, grandes players do mercado.
e a gente está trazendo ela para o mercado de criptomoedas e compartilhando aqui a carteira para que vocês cresçam com a gente aí nesse ano de 2021 e vivenciar o bull market do mercado de criptomoedas, que eu vou falar um pouco para vocês na próxima aula. Aqui é só mesmo para mostrar para vocês que existe sim uma determinada estratégia e uma determinada metodologia por trás dos nossos sinais. Beleza? Tamo junto e até a próxima aula.